As chuvas desta semana causaram estragos em trechos que estão em obras na Avenida 9 de Julho e Rua São José, na região central de Ribeirão. Preocupação para os comerciantes, que são os mais prejudicados com as vias interditadas. Poucos minutos de chuva ontem e um alagamento na esquina das ruas São José e Bernardino de Campos. O registro foi bem em frente ao açougue do Durval, que não aguenta mais a situação. As vendas de balcão caíram 80%. Esse trecho da rua São José está interditado desde o dia 14 de outubro. O encanamento aqui está aberto e está atacando toda a terra para cima das calçadas. A gente não consegue transitar nem pedestre mais pela calçada. E a gente está se sentindo totalmente abandonado, né? Porque a prefeitura não vem ajudar. A empresa que ganhou a licitação não dá atenção para ninguém. Você fala com o pessoal da obra, eles não dão atenção. E a gente não sabe mais a quem recorrer. A gente já passou pelas enchentes, mas nunca passamos por um caos e um abandono do jeito que a gente está vivendo dessa forma. Teria que ter alguém da prefeitura ou da própria construtora para auxiliar quem sobrou dos comerciantes, né? Porque muita gente já fechou. Teria que ter alguém para tentar auxiliar para a gente conseguir passar por mais essa. 2 dias antes, o mesmo local também ficou alagado depois de meia hora de chuva. Sobrou para os comerciantes tirarem a água dos estabelecimentos e o barro das calçadas. Mais abaixo, um caos. Em frente ao shopping central, um chafariz de barro. E na outra ponta, esquina com a Avenida 9 de Julho, um cenário que motivou comerciantes a desistirem. O seu Joel, do Açaí, resolveu ir embora depois de 1 ano e meio enfrentando as dificuldades causadas pelas obras. Portas fechadas e um aperto no coração. A gente sai com o coração partido, né? Mas aquilo que eu falo, que as amizades que a gente fez, o cliente que a gente conquistou, permanece amizade, mas infelizmente a parte econômica se torna completamente inviável a permanência nossa nesse local aqui. Em 2018, quando eu vim aqui, era uma avenida de vida, isso que me fez vir aqui, porque eu não sou daqui, moro a 250 quilômetros de Ribeirão Preto, vim para investir aqui. E realmente, nos primeiros anos aí foi ótimo, uma cidade próspera, estava gostando, né? Mas infelizmente nessa gestão aconteceu totalmente ao contrário, parece que não apostam na economia local, né? E causando essa calamidade. São vários parceiros que a gente veja aqui que também tomaram a mesma iniciativa de deixar o ponto e conversando com outros também já estão descontentes, porque 1 ano e meio para o empreendedor é muita coisa. O seu Antônio diz que ele só continua na 9 de Julho porque é teimoso. A loja tem 19 anos no mesmo local, mas está ruim para trabalhar. O cliente não chega por conta dos trechos interditados. Essas obras já prejudicou bastante a 9 de Julho. Então o movimento aqui caiu mais de 50%. Então a gente está completamente, está vendo, a avenida está completamente desabitada. Não tem cliente, é muita dificuldade para chegar até a avenida. E o problema não é só a obra na avenida, o problema é as ruas transversais também que dá acesso à avenida. Então, está muita dificuldade para o pessoal chegar. Eu acho que eles poderiam primeiro terminar um quarteirão, depois começar o outro. Agora, o que acontece? Até a Independência está tudo quebrado. Então, está prejudicando o comércio geral, até a Independência. Certo, se eles pegassem esse quarteirão, terminasse, começa o outro, aí eu acho que prejudicaria menos o pessoal. O engenheiro civil fica inconformado com o que vê. José Francisco destaca o afundamento do asfalto perto das redes de esgoto e água pluvial, que aparentemente o trecho estava pronto. Bocas de lobo estreitas, pedras soltas e outras considerações. Todos os problemas estão visíveis. Má colocação dos paralelepípedos soltos aqui, sem fixação, rede de esgoto e bocas de lobo insuficiente, ligação de rede de esgoto com água pluvial também próxima. De uma maneira geral, a parte das calçadas nem sequer começou a ser feito e está causando muito transtorno às pessoas para atravessar. Ou seja, é um conjunto de obras, já que refere-se
a um plano de mobilidade, eu classificaria que é um plano de má habilidade de administração e planejamento. Ou seja, não está tendo fiscalização aqui, é óbvio, não está tendo uma supervisão, uma exigência e está fazendo do jeito que está. E a obra está tocando desse jeito, sem ter inaugurado, já estamos com um problema. O Comitê de Acompanhamento das Obras de Mobilidade cobra a Prefeitura para que fiscalize as condições dos paralelepípedos aqui da Avenida 9 de Julho. Após a restauração do piso e com as últimas chuvas, muitos já estão se soltando. Não vai precisar de grandes volumes de chuva para acontecer isso novamente. Isso significa dizer que na hora que foi feita a concorrência e o planejamento, se é que houve, deveria prever que aqui tem uma quantidade de água e que isso deveria ser dimensionado. Isso é o básico do dimensionamento de uma concorrência pública. Parece-me que não foi pensado nada disso. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que todos os problemas apresentados na obra serão solucionados até a conclusão. Acrescentou que a drenagem na rua Bernardino de Campos está em andamento, mas foi temporariamente suspensa para evitar interdições durante o período natalino. Reforçou que as chuvas também afetam a pavimentação e a previsão de conclusão das obras é para 2025. Vamos seguir falando mais sobre esse assunto. Conosco agora aqui no nosso núcleo de jornalismo está o arquiteto urbanista Denis William Esteves. Denis, bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Esses danos causados nos trechos que estão em obras na 9 de julho, após essas chuvas dessa semana, poderiam ter sido evitados na sua análise? Denis, boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde. Isso é um problema sério. Obra de infraestrutura e época de chuva é uma coisa que nunca dá certo, né? Parte desses problemas não tem como evitar. Começou a chover, você tem escavação, tem terra solta, tem material espalhado, isso tende a virar o caos mesmo. Mas a construtora que está executando a obra poderia prever isso, não deixando materiais acumulados, por exemplo, no local onde tem o corredor de águas, onde a água é canalizada, onde você tem os pontos baixos do terreno, que é onde forma a enxurrada, evitar deixar terra solta, pedrisco, materiais colocados nesse local para minimizar os danos causados pela chuva. E parte disso é os problemas que nós temos aí de cronograma. É uma obra que sofreu alguns atrasos desde seu início, já passou por desistência de construtora, relicitação, enfim, tudo isso afeta o cronograma. E essa parte crítica das obras acaba coincidindo com o período de chuva. Então, é um problema realmente difícil de solucionar nesse momento. Então, vamos dizer que está se pagando agora o preço de erros das etapas anteriores. Denis, vamos falar de alguns trechos, então, da 9 de julho, que até são recentes agora entregues e os paralelepípedos já estão se soltando, né? Eles foram encaixados ali com material, né? Parece ser ali uma areia, uma pedra, enfim, eu não sou a pessoa técnica para dizer que material que foi usado ali. Mas como é que corrige isso? Porque se começar a soltar todos os paralelepípedos, a gente volta a um problema que existia aí há 2 anos atrás. Sim, o paralelepípedo ele exige um assentamento feito com areia, pedrisco ou pó de pedra. Essa é a técnica normal dele e ele tem uma desvantagem. Enxurrada acaba carreando esses materiais que são leves, são miúdos e acaba soltando o paralelepípedo. Por isso ele precisa de uma manutenção constante. Agora, o problema maior que nós vemos ali não é nem a enxurrada retirando esse material que faz o assentamento do paralelepípedo, faz o lastro para o paralelepípedo. O problema ali é evidente falta de compactação do solo abaixo do paralelepípedo. Então a terra fofa, com a ocorrência de chuva, a água vai carreando essas partículas de terra, vai assentando, vai preenchendo os vazios que ficaram no solo e o paralelepípedo começa a afundar. A partir do ponto onde tem um afundamento, você tem um efeito dominó. Toda a área ao redor começa a afundar e se desfazer.
Denis, e esses alagamentos aí que a gente tem percebido no trecho em obras na São José, o que pode estar provocando tudo isso? Porque é um verdadeiro transtorno, é um lamaçal terrível invadir as lojas. Sim, parte disso é a terra que vem do canteiro de obras ali na região da 9 de julho. Nós já tivemos algumas chuvas, um pouco de chuva forte, um pouco de chuva leve nos últimos dias, e toda essa chuva vai carreando terra para dentro da tubulação. Quando tem uma pancada de chuva um pouco mais forte, que é o que ocorreu agora, você já tem a galeria saturada com terra, areia, pedrisco, que veio da obra nos últimos dias, e o grande volume de chuva concentrado no momento da pancada de chuva. Então as galerias não aguentam, elas transbordam, a água acaba vazando nos pontos mais baixos ou nos pontos de inspeção, que são esses tampões construídos no centro da rua, ou nos bueiros, que estão nas laterais da calçada. Então, é preciso haver aí, sempre que houver uma chuva, um trabalho de limpeza preventivo dessas galerias para evitar que elas fiquem saturadas no momento de chuvas de maior impacto. Arquiteto e urbanista Denis William Esteves, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente no Jornal da Clube. Bom fim de semana, até a próxima oportunidade, Denis. Obrigado.